O desejo de Jesus é que todas as crianças estejam inclusas na sua bênção. Por isso Jesus disse que o reino de Deus é para as crianças e para aqueles que se fazem como crianças. Shalom, povo de Deus, vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 13 a 16. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Quando você faz isso, você dá a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem abençoadas pela palavra de Deus. Também deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração e receba a palavra com o coração aberto em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 10, versículo 13 a seguir, diz assim: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Glória a Deus, que palavra tremenda do Senhor Jesus. O texto nos informa que muitas pessoas, muitos pais estavam levando seus filhos, suas crianças, para que o Senhor Jesus pudesse abençoá-las, para que o Senhor Jesus pudesse impor as mãos sobre elas e liberar a bênção, liberar o favor. E quando os discípulos viram isso, os discípulos repreendiam essas pessoas que estavam levando as crianças a Jesus. Acredito que os discípulos, na sua ignorância espiritual, acreditavam que não era possível Jesus abençoar as crianças, ou que as crianças tinham um lugar menor no reino de Deus, ou tinham um lugar menor no coração do Senhor Jesus. E quando Jesus viu que os discípulos estavam repreendendo aqueles que desejavam que suas crianças, que seus filhos fossem abençoados, Jesus ficou indignado. O texto diz no versículo 14 que Jesus indignou-se, né? Então Jesus ficou indignado porque aquilo que não é da vontade de Deus indigna o coração de Jesus. Jesus ficou indignado porque muitos dos seus discípulos, aqueles que deveriam ser os primeiros a trazer as crianças para o reino de Deus, para serem abençoados por Jesus, na verdade eles estavam ali impedindo que as crianças fossem abençoadas. Então o texto diz que Jesus disse para eles, depois de mostrar a indignação, Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não coloque impedimentos, não coloque tropeços para os pequeninos, deixe os pequeninos vir a mim. Então, o desejo de Jesus é que nossos pequeninos, que nossas crianças possam ter um encontro com Ele, que nossas crianças experimentem a bênção dEle, que nossas crianças cresçam na presença dEle, que nossas crianças experimentem o mover do Espírito, que nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo, que nossas crianças sejam curadas, abençoadas e libertas. Esse é o desejo de Jesus. Jesus deixou bem claro: deixa as crianças virem a mim, deixa as crianças terem um encontro comigo, deixa as crianças andarem na minha presença, deixa as crianças me conhecerem. Porque existem pessoas que acreditam assim: não, as crianças ainda são pequenas, deixa elas crescerem, e quando elas crescerem, elas escolhem o próprio caminho delas. Não vamos falar de Jesus para elas agora, nós não vamos inspirá-las sobre Jesus. Deixa elas em paz, deixa elas crescerem, e quando elas quiserem, se elas quiserem, elas se convertem a Jesus. Mas Jesus deixou bem claro que nós, adultos cristãos, nós precisamos levar as crianças a Jesus. Nós temos a responsabilidade de apresentar de forma simples e clara o Senhor Jesus Cristo para as nossas crianças, ok? Então Jesus disse: deixai as crianças virem a mim e não as embaraceis, não impeça, não seja uma pedra de tropeço para uma criança. Jesus disse que isso é extremamente perigoso, que a pessoa que se torna uma pedra de tropeço para uma criança, que uma pessoa que impede uma criança de vir a Jesus, de ter um encontro com Jesus, essa pessoa ela pode experimentar um juízo muito severo sobre a sua vida. Então nós precisamos ser porta de acesso para as crianças, né? Ser canal de bênção para as crianças, para conduzi-las a Cristo através de nossas palavras, mas também principalmente através do nosso exemplo, através do nosso testemunho. Jesus disse: deixe vir os pequeninos a mim, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro que o reino de Deus pertence às crianças, que o reino de Deus é das crianças, amém? Então o reino de Deus é para as crianças, nós precisamos crer nisso. O reino de Deus pertence às crianças. E aí Jesus deixou bem claro: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Então agora Jesus disse que até os adultos, para entrar no reino de Deus, precisam se tornar como crianças. Como assim como crianças? Simples
como crianças, dependentes do Pai como crianças, coração puro como criança, desejosa de aprender como criança, curiosas pelas coisas do reino de Deus como crianças, né? Dispostas a receber mais como crianças. Então, se nós não nos tornarmos como crianças, ok? Simples, obediente ao Pai, dependentes do Pai, né? Curiosas pelas coisas do reino de Deus, desejosas de aprender. Se nós não nos tornarmos pessoas assim, nós não poderemos entrar no reino de Deus. É isso que Jesus disse, né? O reino de Deus é para as crianças e o reino de Deus é para aqueles que se tornam como crianças. Então, as crianças aqui nesse caso se tornam o padrão, o modelo, né, para aqueles que desejam entrar no reino de Deus, para aqueles que desejam usufruir o reino de Deus. Não é à toa que Jesus falou para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. É como se ele dissesse: é preciso que você se torne de novo como uma criança, né? E ele não entendeu aquilo e disse: como é que um homem velho como eu pode nascer de novo? Pode entrar de novo no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse: não, Nicodemos, não é sobre esse nascimento físico que estou me referindo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa-te nascer de novo, é necessário que você nasça da água do espírito, né? Então, aqueles que nascem de novo, se tornam como crianças no reino de Deus, esses estão aptos para entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é para as crianças e é para aqueles que se tornam como crianças. Por isso Jesus disse: não impeça as crianças de vir a mim, não impeça as crianças de vir para o reino de Deus. As crianças, para as crianças pertence o reino de Deus e para aqueles que se fazem como crianças. E então ele continuou: então tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então Jesus concluiu esse momento tomando cada uma daquelas crianças em seus braços. Olha o amor de Jesus pelas crianças. Olha como Jesus era apaixonado pelas crianças. Olha como esse amor de Jesus, essa graça de Jesus que vazava da vida de Jesus, atraía a ele todas as pessoas, inclusive as crianças. As crianças gostavam de estar perto de Jesus, as crianças gostavam de serem ministradas por Jesus, de serem tocadas por Jesus, de serem abençoadas por Jesus. E é assim até hoje. As crianças têm uma sensibilidade espiritual e quando lhes é apresentado o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, elas sentem essa presença e elas querem se aproximar de Jesus. Por isso Jesus disse: não as impeçais. Então o Senhor toma essas crianças nos seus braços e Ele abençoa estas crianças. Que amor maravilhoso! Impondo-lhes as mãos, as abençoava. Nós não somos mais importantes do que Jesus, pelo contrário, nós somos servos, Ele é Senhor. Se o próprio Senhor tomou crianças em seus braços e as abençoava, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Nós precisamos ser abençoadores de crianças. Nós precisamos ser como crianças e nós precisamos ser canais de bênção para que as crianças encontrem o verdadeiro Evangelho e encontrem o Senhor Jesus Cristo. Jesus abençoava as crianças e Ele deseja fazer isso hoje. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o Senhor Jesus, que abençoou crianças no passado, Ele deseja abençoar crianças hoje. Ele deseja tomar crianças nas suas mãos, no seu colo e abençoar crianças ainda hoje. E o que nós precisamos fazer como cuidadores de crianças, como responsável por crianças, como pai, mãe, né, ou qualquer um outro responsável por crianças? Nós temos a responsabilidade de levar as nossas crianças a Jesus, para que Jesus possa abençoar as nossas crianças. É o desejo de Deus que nós sejamos canais para as nossas crianças. Então, aprenda a abençoar suas crianças, aprenda a liberar bem sobre as suas crianças, aprenda a ser um testemunho, a ser um exemplo para as suas crianças, que as suas crianças encontrem com o Senhor Jesus, seus filhos, netos, enfim, as crianças que você cuida, que você é responsável, que essas crianças encontrem Jesus através da sua vida, das suas palavras e, sobretudo, do seu testemunho. Deus deseja abençoar os seus filhos, Deus deseja abençoar as suas crianças. Esse é o desejo de Deus em Cristo Jesus para cada uma delas. Não as impeça de ir a Cristo, pelo contrário, seja canal de Deus para trazer cada uma dessas crianças a Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família poderosamente. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela palavra do Teu Espírito trazida ao nosso coração nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale a cada uma das pessoas e que a Tua bênção repouse sobre cada criança, para que cada uma delas tenha um encontro precioso com o Senhor Jesus. Assim oramos para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família poderosamente. Shalom, shalom, graça e paz.